Os Papas da Igreja Católica. Os Papas dos séculos XIV e XV. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos dos Papas do final do século XIV até metade do século XV, do Papa Gregório XI, 1370 a 1378 ao Papa Pio II, 1458 a 1464. Vamos para o vídeo. O período compreendido entre os pontificados de Gregório XI, 1370 a 1378, e Pio II, 1458 a 1464 foi uma das fases mais turbulentas e transformadoras da história da Igreja Católica. Esse intervalo incluiu o fim do Papado de Avignon, 1309 a 1377, o Grande Cisma do Ocidente, 1378 a 1417 e a tentativa de consolidar o papado como uma instituição universal, após décadas de instabilidade. Além das disputas internas dentro da Igreja, os papas desse período enfrentaram desafios políticos com monarquias europeias, a ascensão do conciliarismo e as mudanças trazidas pelo início do Renascimento. A seguir, exploraremos cada um desses pontificados e seus principais feitos. 201, Papa Gregório XI, 1370 a 1378, e o fim do Papado de Avignon. Gregório XI foi o último Papa a residir em Avignon, na França. Seu maior feito foi a restauração da sede do Papado em Roma em 1377, após mais de 60 anos de domínio francês. A decisão de retornar a Roma foi motivada por pressões políticas e espirituais, incluindo os apelos de Santa Catarina de Sena, que exortava o Papa a restaurar a dignidade da Igreja e acabar com a influência da monarquia francesa. No entanto, sua morte em 1378 desencadeou o Grande Cisma do Ocidente, uma das crises mais graves da história da Igreja. O Papa chegou a Roma em 17 de janeiro de 1377, decidindo contudo residir em Avignon, dado o clima de insegurança que ainda se vivia na cidade pontifical. Este pontífice tomou medidas de reorganização das disposições referentes aos dominicanos, aos quais atribuiu a proteção de um cardeal, em 1373, e protegeu os cavaleiros de São João do Hospital. O Papa Gregório XI faleceu em Roma, em 27 de março de 1378 com 49 anos. 202, Papa Urbano VI, 1378 a 1389, e o início do Grande Cisma do Ocidente. A eleição de Urbano VI foi controversa, pois ocorreu sob forte pressão popular para que o conclave escolhesse um papa italiano, após décadas de domínio francês. Urbano VI revelou-se um governante autoritário e inflexível, alienando cardeais franceses que, insatisfeitos, elegeram um antipapa, Clemente VII, que retornou para Avignon. Assim, a cristandade se viu dividida entre dois papas, cada um apoiado por diferentes reinos europeus. Esse grande cisma do Ocidente duraria quase 40 anos, abalando a autoridade da Igreja e enfraquecendo sua influência política. Urbano, contudo, continuou a virar-se contra os seus apoiantes, imiscuindo-se na política do rei de Nápoles, Carlos Durazzo. Então, este engendrou o plano, com alguns cardeais, de prender o Papa e destituí-lo, criando um conselho de regência. Mas Urbano descobriu o plano, prendeu os cardeais e outros intervenientes em 1385 e torturou-os. Nonchella, onde se encontrava o Papa, foi cercada, mas este conseguiu fugir para Gênova, onde faleceu em 15 de outubro de 1389. 203, Papa Bonifácio IX, 1389 a 1404, e a tentativa de consolidar o papado romano. Bonifácio IX tentou reforçar a legitimidade do papado romano durante o cisma. Ele fortaleceu o controle sobre os estados papais, e usou a venda de indulgências para financiar sua administração, mas não conseguiu resolver a divisão da Igreja. Ele também buscou apoio de monarquias europeias, especialmente do Reino da Inglaterra e do Sacro Império Romano Germânico, contra os papas rivais em Avignon. Papa Bonifácio IX, nascido Pietro Tomaselli, foi o líder da Igreja Católica de 2 de novembro de 1380,
1109 até sua morte em 1404. Foi o segundo Papa romano durante o cisma do Ocidente. Durante esse período, os pretendentes de Avignon Clemente VII e Bento XIII mantinham a Cúria Romana em Avignon, sob a proteção da monarquia francesa. Ele é, até hoje, o último Papa a adotar o nome pontifício Bonifácio. Ele faleceu em Roma, em 1 de outubro de 1404 aos 54 anos. 204, Papa Inocêncio VII. 1404 a 1406 e a instabilidade em Roma. Inocêncio VII enfrentou revoltas populares em Roma e não conseguiu estabilizar a cidade. Apesar das tentativas de convocar um concílio para resolver o cisma, sua frágil autoridade e a resistência das facções eclesiásticas impediram qualquer avanço significativo. Papa italiano, chamado Cosimo Gentile de Migliorati, nasceu em 1334 em Sulmona. Tinha sido legado papal na Lombardia e na Toscânia, possuía aprofundados conhecimentos de direito, e na altura da sua eleição, a 17 de outubro de 1404, desempenhava os cargos de cardeal presbítero e de arcebispo de Bolonha. Governou a igreja até 6 de novembro de 1406. O antipapa Bento XIII tentou com este pontífice romano, em 1405, aquilo que a morte do anterior, Bonifácio IX, tinha impedido: entabular uma conversação que permitisse colocar um ponto final no cisma. Contudo, Inocêncio não se quis prestar a tal, apesar de enfraquecido pela turbulência de Roma, que o tinha obrigado a procurar refúgio em Viterbo. Entretanto, faleceu Inocêncio, e estava-se também a realizar, uma vez mais, uma reunião de clérigos na França. Nesta assembleia, o patriarca bizantino, Simão Cramaldi, defendeu com entusiasmo a tese da nulidade de ambos os papas e do organismo pontifical, acendendo-se de novo a chama que preconizava a supremacia do poder temporal sobre o espiritual, galicanismo, que tão mau resultado tinha dado alguns anos antes na França. O Papa faleceu em 6 de novembro de 1406, em Roma, Itália. 205, Papa Gregório XII, 1406 a 1415, e a solução do cisma. Gregório XII foi o último Papa da linha romana, antes da resolução do grande cisma do Ocidente. Sob pressão dos monarcas europeus, ele concordou em abdicar, caso o antipapa rival fizesse o mesmo. A crise foi finalmente resolvida com o Concílio de Constança, 1414 a 1418, que depôs todos os papas rivais, e elegeu um novo pontífice, encerrando décadas de divisão. Em 1413, foi convocado um novo concílio no sul da Alemanha, para resolver o problema do cisma e, finalmente, eleger um único papa, que na época tinha três: o Papa Gregório XII, o antipapa Bento XIII e o antipapa João XXIII. Entretanto, João XXIII foi o único que esteve presente, o que o garantiu respaldo contra os demais. Gregório percebeu o crescimento de João XXIII, que já havia sido nomeado para presidir o concílio, e refez sua proposta de renúncia dos três papas. Desta vez, a proposta foi aceita. Só que, no desenrolar dos fatos, o antipapa João XXIII perdeu o apoio que tinha conquistado, e teve o título de Papa retirado no dia 29 de maio de 1415, sendo, inclusive, preso. Por fim, Gregório XII também renunciou, no dia 4 de julho de 1416. Sua saída foi a mais digna. Faleceu no ano seguinte, 1417, no dia 19 de outubro. 206, Papa Martinho V, 1417 a 1431, e o reestabelecimento da unidade papal. Martinho V foi eleito pelo Concílio de Constança, e foi responsável por restaurar a autoridade da Igreja após o cisma. Ele teve que enfrentar conflitos dentro dos estados papais, além de consolidar sua posição contra o conciliarismo, um movimento que defendia que a autoridade de concílios ecumênicos era superior à do Papa. Papa italiano, chamado Ottão Colonna, era cardeal diácono na altura da sua eleição, que marcou o fim do cisma entre os papas de Avignon e os de Roma. Durante o seu pontificado finalizou o Concílio de Constança, no dia 22 de abril de 1418. No dia seguinte, o Papa saiu em direção à Itália, onde tinha de impor a sua autoridade.
uma vez que Roma estava ocupada pela rainha Joana de Nápoles, Bolonha por outro qualquer senhor local, e em situações similares se encontravam muitas outras cidades. Após algumas negociações, conseguiu que a rainha Joana saísse de Roma, entrando por sua vez Martinho em 29 de setembro de 1420. Dado o estado calamitoso da cidade eterna, foi necessário empreender muitas e complexas obras de reconstrução, sendo contratados artistas como Masaccio e Giacomo Albellini. Entretanto, foi contratado Condottiere Brachio da Montone, que reconquistou os estados pontifícios, enchendo progressivamente os cofres do tesouro papal. O poder da Santa Sede tinha voltado a ser efetivo, e a reforma continuava, tornando a disciplina mais rígida. O Papa Martinho V faleceu em 20 de fevereiro de 1431, em Roma, Itália. 207. Papa Eugênio IV, 1431 a 1447, e os conflitos com o conciliarismo. O papado de Eugênio IV foi marcado pelo Concílio de Basileia Ferrara-Florença, 1431 a 1449, que representou um grande embate entre o Papa e os defensores do conciliarismo. Embora inicialmente tenha enfrentado oposição e até mesmo um antipapa, ele conseguiu reverter a situação e reafirmar a primazia papal. Além disso, ele promoveu a tentativa de reunificação entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, firmando a União de Florença, 1439, que, no entanto, não teve efeitos duradouros. Papa italiano, membro de uma abastada família de Veneza, Gabriel Condumer era bispo de Siena, e tinha sido nomeado cardeal em 1408. Era igualmente cônego agostinho e governava a Marca da Romanha e de Ancona. Foi papa de 3 de março de 1431 a 23 de fevereiro de 1447. O papa acabou por emitir a bula Doctoris Gentium, a 18 de setembro de 1437, onde se transferia o concílio para a cidade de Ferrara, considerada mais segura e acessível, para que os bizantinos estivessem presentes, e se elaborasse uma fórmula de fé que unisse as duas igrejas. A resposta conciliar foi declarada, em 24 de janeiro de 1438, o pontífice despojado das suas funções, e impor o dogma de fé, que dizia ser o concílio superior ao Papa, que este não o podia deslocar, anular ou protelar, e que o desrespeito a estas condições implicava a acusação de heresia. Foi então que se procedeu à eleição do antipapa Félix V, enquanto que Eugênio IV presidia o concílio em Ferrara, com sucesso. No dia 15 de fevereiro foram excomungados os conciliaristas de Basileia, tendo o concílio iniciado em Ferrara, passado ainda por Florença e por Roma. Eugênio se estabeleceria definitivamente nesta cidade no ano de 1443 e Félix V, sem apoios, abdicaria em 1449. Eugênio faleceu em 23 de fevereiro de 1447, em Roma. 208. Papa Nicolau V, 1447 a 1455, e o Renascimento. Nicolau V foi um dos primeiros papas verdadeiramente influenciados pelo espírito do Renascimento. Ele foi um grande patrono das artes e das letras, promovendo a reconstrução de Roma e incentivando a tradução de textos clássicos. Ele também fundou a Biblioteca Vaticana, um dos marcos mais importantes da preservação do conhecimento na época. Politicamente, ele teve que lidar com ameaças ao papado, mas sua diplomacia habilidosa ajudou a consolidar a autoridade da Igreja. Papa Nicolau V, nascido Tommaso Parentucelli, foi chefe da Igreja Católica e governante dos Estados Papais de 6 de março de 1447 até sua morte, em março de 1455. O Papa Eugênio IV fez dele um cardeal em 1446, após viagens bem-sucedidas à Itália e Alemanha, e quando Eugênio morreu no ano seguinte, Parentucelli foi eleito em seu lugar. Ele adotou o nome de Nicolau em memória de suas obrigações para com Nico Albergati. Faleceu em 24 de março de 1455, em Roma, Itália. 209. Papa Calixto III, 1455 a 1458, e a defesa contra os turcos otomanos.
Calixto III é lembrado principalmente por sua tentativa de organizar uma nova cruzada contra os turcos otomanos, após a queda de Constantinopla, em 1453. Papa Calixto III, nascido Alonso de Borja, em italiano Alfonso Borgia, foi Papa, de 8 de abril de 1455 até a data da sua morte, em 1458, ocorrida perto de Xativa, Valência, hoje Espanha, mas naquele tempo Reino de Valência, integrado no Reino de Aragão. Foi o Papa que reviu a condenação de Santa Joana d'Arc, e reconheceu sua inocência em 1456, pós-mortem. Filho de Domingo de Borja e de sua mulher Francisca Marte, foi tio materno de outro Papa da família Borgia, Alexandre VI, e do cardeal Luís João de Milá e Borja. Faleceu em Roma, Itália, em 6 de agosto de 1458 com 79 anos. O seu túmulo encontra-se na igreja de Santa Maria em Monserrato, em Roma. 210, Papa Pio II, 1458 a 1464, e a luta contra o expansionismo otomano. Pio II foi um papa humanista e escritor talentoso. Ele tentou organizar uma cruzada contra os otomanos, mas suas tentativas falharam devido à falta de apoio das monarquias europeias. Ele também escreveu uma autobiografia, Comentários, algo incomum para um papa, revelando aspectos pessoais e políticos de sua época. Pio II, nascido Enéas Silvio Piccolomini, foi Papa e líder mundial da Igreja Católica de 19 de agosto de 1458 até sua morte. Nascido no território sienês de uma família nobre, porém em decadência, também foi um intelectual autor de diversas obras. Eleito em 19 de agosto de 1458, tomou o nome de Pio II. Foi coroado nos degraus da Basílica Patriarcal do Vaticano em 3 de setembro, pelo cardeal protodiácono Prospero Colonna. Pio II criou 13 cardeais em 3 consistórios. Providenciou a reurbanização de sua cidade natal, Corsignano, que passou doravante a chamar-se Pienza, tirando o seu nome de Pio. O Papa Pio II faleceu em 14 de agosto de 1464, às 23 horas, em Ancona. Foi assistido por Benzi Socino, um médico amigo do Papa desde que estudou em Ferrara. Seu precórdio foi depositado no coro da igreja de São Ciríaco, Ancona. Seu corpo foi levado para Roma, e enterrado na Basílica Patriarcal do Vaticano. Mais tarde, foi transferido para a igreja de Santa Andrea della Valle, Roma. O período entre Gregório XI e Pio II foi um dos mais complexos da história da Igreja Católica. O fim do Papado de Avignon, seguido pelo Grande Cisma do Ocidente, enfraqueceu a autoridade papal, enquanto o conciliarismo tentou limitar o poder dos papas. Com a eleição de Martinho V e seus sucessores, a Igreja começou a se recuperar, mas enfrentou novas ameaças, como a expansão otomana e as mudanças culturais trazidas pelo Renascimento. Além de lidar com crises políticas, os papas desse período desempenharam um papel fundamental no patrocínio das artes e do conhecimento, preparando o terreno para a grandiosidade da Igreja, na época do Renascimento pleno. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.